O único dragão que tem a tendência de sobreviver à dança dos dragões nessa história, ele pode aparecer nessa temporada, o dragão mais tenebroso de todos, que literalmente ninguém consegue montar. Isso pode acontecer ou eles vão guardar isso aí na história? E a resposta é sobre o Linor, o marido até então da Rhaenyra, né, o montador do Sea Smoke. Afinal de contas, ele morreu mesmo à distância? Ou ele tá vivo? Como é que a série vai resolver isso? E sobre as batalhas, qual que é a próxima batalha dessa história agora, depois da de Pouso de Gralhas? Vamos responder muita coisa sobre House of the Dragon nesse vídeo. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre House of the Dragon, mas respondendo os comentários da semana aí de vocês, teorias, possibilidades, perguntas também, vários pontos que eu inclusive não tinha notado sobre a história, importantíssimos, que até você que não mandou comentário vai ser legal esse vídeo. Já deixa esse like então, ajuda muito na divulgação, e se inscreva aí no canal pra você não perder nada. Logo sai o episódio 6 e tem análise aqui no canal. O que pega pra mim a questão de alguns Velaryons poderem montar é porque eles têm sangue Targaryen, tipo, o Laenor Velaryon era filho da Rhaenys Targaryen, agora o Eddon não faz sentido pra mim. Essa aqui é uma das polêmicas que surgiram lá no meu vídeo que eu fiz falando, né, sobre quem pode e quem não pode montar dragões, se é mesmo só os Targaryen, por que os Velaryon pode montar, como é que é esse negócio do Eddon, o bastardo do Corlys, ter a tendência de montar, que é isso? Então, né, o Sea Smoke, dragão que tá até no trailer aí do episódio 6, ele era o dragão do Linor, que era um Velaryon, só que o que muita gente comentou lá é que não, isso aí seria justificado, porque o Linor, ele era descendente de Targaryen também, já que a mãe dele era Rhaenys. Muita gente ainda levando pro lado de que é necessário ser Targaryen pra montar, porque era só os Targaryen que montavam. E a galera aproveitando disso, questionando, tá, mas e o Eddon? Tipo, o Eddon não é, ele não tem sangue Targaryen. O Eddon, esse bastardo do Corlys aí, que até os trailers do início da temporada já revelaram que ele deve montar um dragão aí da Rhaenyra, ele é um filho bastardo, ele não é nem Velaryon raiz mesmo, ele não tem nada de Targaryen. Como é que ele poderia montar então? Isso vem muito da explicação que eu trouxe naquele vídeo, sobre a vontade do dragão, sobre as questões mágicas e sobre as raízes, sobre o sangue da antiga Valíria, o local da onde a família Targaryen e a família Velaryon vieram, né? Eles conseguiram sobreviver à destruição lá, tudo bem, só a família Targaryen que montava aparentemente antes, mas pelo que parece, ter o sangue desse local, ser originário do mesmo local da onde os dragões vieram, né, que é a antiga Valíria, é algo que ajuda e é suficiente para que alguém possa montar, e deve ser isso que justifica o porquê o Eddon, um bastardo Velaryon sem sangue nenhum Targaryen, deve montar o Sea Smoke, assim como a série já sugeriu por trailers, pelo episódio 2, a cena dele vendo o Sea Smoke e tudo mais. Não tem a ver com ser Targaryen e ter sangue Targaryen, tem mais a ver com ser da antiga Valíria e ter algum sangue de descendência da antiga Valíria. Gente, qual a próxima batalha agora? Tá aí uma pergunta interessante, próximos passos, assim. Vou tentar ao máximo evitar spoilers dos livros, por isso eu não vou detalhar o que é a batalha, mas assim, a tendência é que na série, tipo, agora vai sair o episódio 6, eu tô gravando esse vídeo antes de sair o 6, depois vai ter o 7 e o 8, são só mais 3. A tendência é que a série passe esses próximos episódios preparando para uma batalha marítima que deve iniciar no último episódio da temporada, que é o episódio 8, que deve ser a batalha na Guela, né? Guela é aquele local onde foi referenciado nessa temporada que o Corlys mandou fechar com os navios Velaryon a entrada da baía lá que dá acesso a Porto Real, que os mantimentos de Essos pode chegar pra cidade, e é isso que tá sufocando Porto Real, como a gente viu nesse episódio 5, por isso que a população tá ficando sem mantimentos e tudo mais, e isso pode gerar problema pros verdes, tá virando um barril de pólvora Porto Real ali, com essa falta de coisas, e eles precisam resolver esse problema. Então a tendência é que a próxima batalha tenha a ver com esse problema e seja a batalha na Guela. Como eu disse nesse vídeo, não vou dar detalhes do que acontece nela, mas ela é muito importante pra história, e o quanto da batalha deve ser mostrado aqui eu não sei. Existe a possibilidade inclusive do episódio 8 não mostrar a batalha inteira, só começar ela. Esse é um outro ponto importante pra deixar preparado aqui, que é a tendência, não tô confirmando nada, mas é a tendência. Uma dúvida que tenho, em Game of Thrones a Daenerys tinha 3 dragões e podia ter controle sobre os 3 a obedeciam, aqui é só por um dragão? Uma dúvida interessante que leva àquela questão que eu já expliquei, é praticamente a mesma explicação sobre a questão dos Targaryen queimarem ou não queimarem, sobre por que a Daenerys conseguiu ser imune ao fogo lá e os Targaryen aqui de House of the Dragon não foram. Eu trouxe um vídeo explicativo sobre isso, que no geral tem a ver com evento único, mãe de dragões, profecia, magia, tipo, já tinha assistido a profecia de que ela ia vir, Targaryens podem ter uma resistência a mais, isso ajuda, mas tem muito a ver com um evento único, ela meio que
sai do fogo junto com os dragões quando eles nascem. Então esse negócio dela poder montar 3 dragões é o evento dela ser a mãe deles. Diferente de todos ou da maioria dos Targaryen, ela se entregou por eles. Eles quase que nasceram dela. É um negócio assim. A ideia que é criada é que a personagem que tem mais laço com os dragões assim na história é a Daenerys. É um evento único, é um evento mágico. Essa é a explicação do porquê ela pode montar os 3. É o canibal, só pode ser ele, mais feroz e agressivo. Esse comentário veio no meu vídeo de análise do trailer do episódio 6, que lá a gente parece ver um momento em que alguém tá tentando domar um dragão, a pessoa vai acabar morrendo, fogo de dragão sendo solto, no olho da Rhaenyra dá pra ver o reflexo, pessoal correndo, e eu acho que esse comentário se refere a ele achar que é o canibal ali. Assim, pela história, poderia fazer algum sentido, mas a maioria sabe que não é, nesse episódio 6, não é o aparecimento dele. Só que aí eu quero aproveitar esse comentário porque tem várias pessoas que perguntam sobre esse dragão e muitos não sabem o que é esse dragão. Assim, ele não tem tanta interferência pra história igual os outros, mas ele é o mais sombrio de todos, é o mais sinistro, pela pegada da história. Aí fica o aviso, eu vou ter que trazer um pouco da história dos livros, até pra preparar pra quem quer ver esse bicho aqui na tela, na série, né? Primeiro, o Cannibal, ou Canibal, né, é um dragão que tem esse nome porque literalmente ele come e mata os da sua própria espécie. Ele vive em Pedra do Dragão, ele existe em Pedra do Dragão nessa história da série de House of the Dragon, nesse momento que tá acontecendo tudo que a gente tá vendo nesses episódios, tá ele lá guardadinho, né, no seu cantinho mesmo. E o problema é que ele mata vários dragões que estão junto com ele, ele mata. Qualquer pessoa que tenta reivindicar ele, tenta montar ele, ele mata também. Ele é o dragão mais selvagem que tem ali em Pedra do Dragão. Tipo, existem várias representações na internet, não existem menções confirmadas se ele vai aparecer no live action, apesar de que poderia ser bem legal, mas em cenas um pouco rápidas. E eu falo um pouco rápidas e a ausência de importância dele, porque o fato dele ser o canibal, que fica lá, que ninguém consegue montar ele, que ele mata dragão, que ele mata várias e várias pessoas que tentam montar ele na história, isso faz com que ele fique lá, isso faz com que ele fique guardado, e isso também faz com que, de acordo com os livros, ele talvez seja o único dragão que sobrevive à Dança dos Dragões. Eu falo talvez porque podem ter umas inconsistências nisso, uns podem falar que outro sobreviveu e tal, outros podem falar que esse morreu, mas os relatos, até porque a Dança dos Dragões é muito de relatos no livro, os relatos contam a morte de todos os outros dragões, mas não contam o que aconteceu com o Cannibal, o canibal aí. Em tese, ele simplesmente desapareceu. Teve problemas de pessoas querendo tirar ele de Pedra do Dragão por causa do risco, outros não quiseram e tal, mas no final, depois de toda a destruição da Dança dos Dragões que todo mundo imagina, não tem menções sobre o que acontece com ele. Então, alguns dizem dele como o único dragão sobrevivente, mas, tipo, e depois? Ele morreu quando? Ninguém sabe. Quem sabe um dia tragam uma história detalhada, né? Mas essa questão do livro ser muito sobre relatos, fofocas, o que contaram sobre o que viram, dá muita brecha pra série fazer de formas diferentes, trazer formas diferentes. Quem sabe, vai que na série eles decidam mostrar esse dragão. Agora na segunda temporada eu acho que não, mas vai que na terceira mostrar pelo menos alguém, umas 4 pessoas tentando ir lá montar ele matando cruelmente, só pra mostrar o quanto ele é cruel, essa parte sombria. Eu ia gostar de uma cena assim. Pois é, coloquem nos comentários a sua opinião. Você gostaria de ver o canibal aí? Você tem vontade? E eu vou além. Você gostaria que na série colocassem pra pelo menos uma pessoa conseguir montar ele? Ou estragaria tudo? Estragaria essa mitologia? Escreve aí. Nesse episódio, a Alicent fica mais preocupada de não ser indicada para o trono do que com o filho. Comentário aí sobre o episódio 5, sobre as reações da Alicent que eu comentei lá no vídeo de análise, que não foram nada proporcionais pra uma mãe que tá vendo um filho num leito de morte, tipo, à beira da morte. Tava lá as irmãs silenciosas, aquele pessoal do palácio do funeral, né, que tava só esperando decretar a morte pra levar o corpo. Tava a vibe pesada e não escorre uma lágrima no olho dela. Ela, tipo, tá com essa cara assustada e tal, com nojo da situação, mas o episódio foca realmente muito mais na preocupação dela de agarrar essa oportunidade de virar a rainha regente. Que ela não consegue, né? Ninguém do Conselho dos Verdes considera a ideia dela, a maioria considera o Aemond, que de fato é a figura mais forte, frustrando ela. E tudo isso serve pra quê? Serve pra ressaltar como os verdes sempre foram desunidos. Nos livros é assim, na série é assim, você pode ver em detalhes. A união na série parece ainda ser maior, com a rixa do Aemond com o Aegon ser mais intensa, mas tipo, isso é uma das ruínas desse lado aí da história. Isso é uma das coisas que atrapalha muito eles, né? Os pretos, nesse momento da história, por exemplo, podem estar com falta de organização, né? Pouso de Gralhas deu tudo ruim por conta de falta de comunicação, falta de estratégia. Daemon, que tem um dragão super forte, desaparece e não dá sinal pra ninguém. A Rhaenyra vai lá pra Porto Real escondido de todo mundo e não avisa o conselho. Um monte de bagunça, mas assim, eles podem ter esse problema, só que por outro lado, eles são muito mais unidos. Não é a união perfeita, mas aqui é um desastre. E vai continuar sendo, os episódios dessa temporada vão continuar ressaltando muito essa parte de desunião, de
falta de apego da família, um tentando subir pelo outro, assim mesmo. Se os negros atacassem com todos os dragões, venceriam na certa. Um ótimo detalhe aqui e que faz meio que uma referência. Ele não fala todos os dragões na cena, mas faz uma referência ao que o Daemon falou pra Rhaenys no primeiro episódio dessa temporada, né? Depois que o Luke morreu, ele já quer elaborar uma estratégia de os dois, ela com a Meleys, ele com o Caraxes, e acabar com a Vhagar, arregaçar, assim, eles já ganhariam a guerra, inclusive, mas a Rhaenys não quis. A Rhaenys acabou se lascando depois, inclusive. O Daemon, por mais errado que seja e tal, ele tem estratégias de guerra muito mais avançadas do que a maioria dos pretos, assim como o Aemond lá nos verdes, né? O Aemond é um espelho do Daemon, ele pode ser o mais mau, ele é maldoso mesmo, mas ele tem as estratégias melhores. Pouso de Gralhas deu certo por conta do Aemond. Então sim, concordo com essa afirmação, é totalmente óbvio que se eles usassem todos os dragões, mesmo agora não tendo a Meleys, eles ainda poderiam ganhar, porque os verdes têm de ponto potente a Vhagar, que é o maior de todos, mas de resto acabou. Ah, João Vitor, mas tem o dragão do Daeron lá, o irmão que não apareceu ainda, né, do Aegon e do Aemond. É, ele vai aparecer. O Daeron foi mencionado, tem o dragão dele e tal, mas ainda assim, né, tipo, o que foi mencionado na história sobre dragões, os dragões que tem lá pra serem reivindicados, né, a gente tem o Vermithor, corrigindo minhas falas erradas do nome desse dragão, que eu falo Vermithor, mas a gente tem o Vermithor, que a gente vê o Daemon visitando ele na primeira temporada, que no trailer dessa segunda aparece, ele deve aparecer nos últimos episódios, é um dos maiores dessa série também. Tem o Smoke, pronto pra poder ser reivindicado também. Tem o Asa Prata, que ainda não apareceu, mas foi mencionado. E tem outros que tem nos livros e que ainda não foram mencionados, mas que devem ser mencionados. Você juntar tudo isso e atacar os verdes, dá pra vencer, concordo. Será que Asa Prata vai aparecer? Então, tipo, pegando essa linha, vamos responder sobre isso. Asa Prata é um dragão interessante, que ainda não apareceu no live action, só teve umas cartinhas de House of the Dragon da segunda temporada que vazou uma arte ali oficial sobre ele, mas a gente não viu em tela, mas eu diria que a gente deve ver nessa segunda temporada sim, tá? Esse vídeo tá sendo gravado antes de sair o episódio 6, não sei se no 6 vai aparecer, eu arrisco que não, mas eu diria que entre o 7 e o 8 deve aparecer sim, deve ser mostrado a pessoa que deve reivindicar ele reivindicando, só não ele usando toda a sua capacidade e indo pra guerra, que não, mas deve aparecer sim, eu tô curioso pra ver o visual, até o final, né, a gente vai fazer um saldão depois de quais são os dragões visualmente mais loucos, que a gente vai poder ver o Vermithor finalmente saindo lá e voando, a gente vai poder ver o Asa Prata, vamos ver. Será que o Rei da Noite tem sangue valeriano? Afinal, montou num dragão. É, o Rei da Noite lá de Game of Thrones. É, esse comentário, obviamente, também vem no meu vídeo que eu explico sobre quem pode montar os dragões, sobre a questão de ter o sangue valeriano, que ajuda a poder montar os dragões. E aí a galera lembra disso, né, que em Game of Thrones a gente tem o Rei da Noite lá, que pega um dos dragões da Daenerys e passa a montar ele. E para pra pensar, ué, então se tem que ter sangue valeriano, então ele montou o dragão que ele tem de sangue valeriano? A resposta é que não, tá? Assim como a maioria, eu sei que é chato, mas assim como a maioria das outras explicações, aqui já tem a ver com tomar posse num sentido escravizando mesmo, né? Até porque ele não domou, reivindicou o dragão do jeito padrão de se reivindicar. Aqui é o bicho que vem lá do norte, o zumbizão lá do norte, e ele pegou o dragão pra ele na marra. Ele viu o dragão passando, desceu a lança, tipo, possuiu o dragão pra ele, na raça mesmo, usando a sua magia em si, e pegou. Não acho que tenha nada a ver com sangue valeriano, nem nada do tipo. Mas esse é um ponto interessante a ser lembrado, né? Vale a pena lembrar, porque foi umas cenas muito legais. Pena que o Rei da Noite morreu de uma forma muito simples, foi muito pouco aproveitado, mas essa aqui é uma das formas mais diferentes que a gente vê de dragões sendo usados nessa história de Game of Thrones, e vai continuar sendo. Acham que o Aemond nasceu mal ou ficou assim com o tratamento que ele recebeu na infância? Muito bem, parece ser um pouco das duas coisas, mas eu diria que tem mais do segundo ponto. Tipo, você pode ter um pouquinho da genética dele de maldade e tal, mas não é a maldade raiz nesse nível, vem de sangue, assim. Tem mais a ver mesmo com o tratamento, com a forma como os verdes não têm apego um pelo outro, essa relação de poder, ele ter nascido e crescido nesse negócio de disputa, e também o ambiente. Então ele ter sofrido bullying do irmão na infância, até mais velho, tipo, isso incentiva, isso acaba gerando resultados que podem ser catastróficos, existe disso até na vida real. Muito do que é esse personagem vem do sofrimento dele. O visual, o tapa-olho, o negócio, é o sofrimento, é a facada que tomou ali. A vingança sobre o Aegon, que a gente vê meio que agora, e no trailer do episódio 6 tem ele apertando o Aegon na cama e tal, tem a ver com o que o Aegon fez com ele. Até a Alicent pergunta, né, mas não foi suficiente já o que você sofreu na infância? Já não fez a vingança, não? Pode ser um pouquinho de leve de nascença, mas em sua maioria é o ambiente em si mesmo. Coloquem nos comentários o que vocês acham, o que vocês esperam do Aemond
né, que assim, de longe pode ser o mais mal. Ele e o Daemon são os que têm mais potenciais, mas o Aemon tá salvando muito mais aqui, tem sido mais interessante ver ele. Apesar de eu torcer pro lado dos pretos, né, vai de cada um, enfim, você quer mais conteúdo de House of the Dragon, você não quer perder a análise do próximo episódio, tudo sobre o episódio sai na segunda-feira, análise, vídeo de detalhes e muito mais. Então se inscreva aí, ativa o sininho pra você não perder nada da nossa cobertura com muitos detalhes, deixa esse like, ajuda muito na divulgação e no mais é isso aí, já já eu tô de volta, um abraço, fui!